Boa tarde a todos, a todas. Nesse domingo, a liturgia propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, 17 e 20. Vamos ler junto o comentário do Frei Alberto Maggi. Após o fracasso da missão dos 12 apóstolos, que são imbuídos excessivamente de ideologia nacionalista religiosa, quer dizer, do sucesso e da primazia de Israel que deveria subjugar todos os outros povos, Jesus faz uma nova tentativa e muda dessa vez os enviados. Vamos ler com atenção. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos. Por que esse número? No livro do Gênesis, no capítulo 10, os povos pagãos conhecidos naquele tempo são precisamente 72. Portanto, esses 72 vêm do paganismo. Na verdade, eles vêm da região do mundo da Samaria, onde Jesus escolhe os novos enviados. E os enviou 2 a 2, ou seja, uma comunidade, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Portanto, após o fracasso dos 12, Jesus tenta novamente com outros, não ligados a essa ideologia nacionalista. E dizia-lhes: a messe é grande. A resposta ao anúncio da boa notícia será uma colheita abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. As palavras de Jesus são um convite a tomar consciência de que necessita-se da cooperação de todos. Infelizmente, na tradição religiosa, essas palavras foram limitadas e reservadas às vocações religiosas, reduzindo assim os aspectos mais relevantes. Como se Jesus tivesse pensado em pedir ao dono da messe de enviar padres, monges, freis e freiras. Nada disso. Se tornar trabalhadores em sua messe é um convite dirigido para todos. Todos devem cooperar junto para o anúncio da boa notícia de Jesus. Não existem categorias especiais, não existem categorias reservadas. Em seguida, Jesus dá algumas instruções. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus adverte sobre a hostilidade da sociedade, especialmente da sociedade religiosa, que se sente ameaçada pelo anúncio dessa boa notícia, isto é, de um novo e diferente relacionamento com Deus. Em seguida, Jesus convida a ter plena confiança nas pessoas. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Claro que isso não queria dizer que Jesus queria que eles não tivessem boa educação. É que a saudação oriental necessitava de muito tempo. E a urgência desse trabalho de anúncio da boa notícia é tão importante que não se devia perder tempo com essas regras. Em seguida, Jesus dá outra indicação importante. Em qualquer casa em que entrardes, e devemos saber que na cultura judaica da época não era lícito, como diz Pedro nos Atos 10, versículo 28, para um judeu relacionar-se ou visitar um estrangeiro. Era impensável que um judeu entrasse na casa de um pagão. E Jesus explica: não tenham esses escrúpulos, não tenham essas regras. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E a paz esteja nessa casa não é um convite, é um dom. O discípulo enviado é ele mesmo um dom de paz, quer dizer, um dom de felicidade. Se ali morar um amigo da paz, ou seja, uma pessoa em sintonia com essa paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Portanto, a paz não é perdida, mesmo se houver uma recusa. Em seguida, Jesus volta a insistir. Dá para entender que era um problema, e na verdade ainda hoje é um problema. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem. Em outras palavras, não ter escrúpulos religiosos, não ser difíceis, não cobrar tratamentos especiais por razões religiosas ou ideológicas.
porque o trabalhador merece o seu salário. Então Jesus continua insistindo, não passeis de casa em casa, ou seja, não faça os difíceis. Se aqui existe ou não existem aquelas observâncias religiosas. E outra insistência de Jesus, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. É estranha essa insistência de Jesus sobre o não ficar presos em picuinhas, não se fazer difíceis. Ainda é um tema muito atual. Também hoje há pessoas que por ideologias, ou por modas, ou por medos, têm problemas na alimentação. Não comem certos alimentos, descartam outros, criam problemas e dificuldades. E Jesus explica melhor nada de tudo isso, como o que vos é oferecido, mesmo se o que você está sendo apresentado não se encaixa em seu menu ideal. Curai, não está escrito sarai, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. A sociedade alternativa tem como seu efeito o bem-estar, também físico, das pessoas. Em seguida, Jesus adverte, pode acontecer que em algum lugar não vos acolham. Não importa, não se preocupe, não percam tempo. A expressão de Jesus, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Significa isso. Era o que se fazia saindo de uma terra pagã. Não se podia, entrando em Israel, levar qualquer coisa do mundo pagão, porque tudo era impuro. Portanto, se sacudia até a poeira dos próprios pés. Em outras palavras, Jesus diz, alguém não aceita esse dom de paz? Então ele é como um pagão. Não se incomodem com isso, não percam tempo. Pode ser que não haja ainda condições necessárias para acolher essa novidade do reino. Pois bem, eis aqui a conclusão. Os 72, ao contrário do retorno dos 12, que foi sem alegria, voltaram contentes, cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Os 72 conseguiram libertar tanta gente das falsas ideologias. E eis a resposta de Jesus. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Na cultura daquele tempo, se acreditava que Satanás morasse no céu e na corte divina, como diz o livro de João. E era uma espécie de inspetor-geral. Ele descia à terra, espionava os moradores da terra e depois os acusava diante de Deus. Pois bem, com o anúncio da boa notícia de Jesus, isto é, um Deus que é amor, um Deus que é bondoso para com os ingratos e os maus, um Deus que não prema os bons e não castiga os maus, como a religião pregava, mas pelo contrário, um Deus que a todos, independentemente do comportamento deles, comunica e oferece o seu amor. O papel de Satanás não tem mais razão de existir. O autor do Apocalipse comentará mais tarde, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Satanás perdeu seu papel. Ele, o acusador, foi expulso. Então Jesus assegura que esse anúncio de vida e esses arautos da vida serão mais fortes do que todos os obstáculos e todas as dificuldades que poderão encontrar. Esse anúncio de Jesus é feito de acordo com a linguagem simbólica do tempo. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, quer dizer, aqueles que têm o veneno em si mesmo e que podem envenenar, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Portanto, Jesus assegura à comunidade dos crentes que quando eles são portadores de um anúncio de vida, e são portadores porque acolheram essa vida e agora a transmitem aos outros, não há nada que possa danificá-los e que possa fazer-lhes algum mal. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.